Salve, salve, amados e amadas! Mais uma vez, uma satisfação inenarrável estar na idílica presença de todos vocês. Essa presença agora online, mas não menos aconchegante, com a matéria mais linda do mundo, aquela com F de fácil, F de física. Hoje, amados e amadas, trazendo aí pra gente, o estudo dos gases. Show de bola? Para a gente poder começar o nosso conteúdo, vamos falar sobre o que é um gás perfeito. Amados e amadas, definindo o gás perfeito, nós podemos dizer que ele é o gás que não apresenta nenhuma interação entre suas moléculas, exceto em caso de choque. Ou seja, teacher, nenhuma outra interação é percebida, apenas uma, o choque entre as partículas. Sendo que esse modelo, ele é para nós um modelo teórico. Ou seja, na natureza, nós não encontramos o gás perfeito, e nós vamos encontrar um gás real. Mas, prof, eu tenho como aproximar um gás real de uma situação de gás perfeito, pelo menos? Tenho. Basta que a gente aumente o volume do gás, ou seja, dê mais espaço para ele, e também eleve a sua temperatura. Por que fazer isso? Ao dar mais espaço para o gás, e aumentar a velocidade das partículas, já que nós estamos aumentando a temperatura, nós estamos reduzindo a probabilidade de qualquer outra interação que essas partículas possam ter. Beleza? E aí, a maior parte da interação, então, fica sendo apenas por um possível choque entre essas partículas e também das partículas com a parede do recipiente. Maravilha? Assim, nós aproximamos um gás real de uma situação de gás perfeito. Adiante, vamos falar das variáveis de estado de um gás, que são aquelas grandezas que definem e caracterizam o estado de uma massa gasosa para nós. Essas variáveis, a primeira delas, o volume. Maravilha? Desse volume, amados e amadas, ocupado pelo gás, nós vamos dizer que o volume do gás é sempre o volume do recipiente que o contém. Prof, por quê? O gás ele vai tomar conta de todo o espaço do recipiente no qual eu colocar ele. Imagina que você tem aí 100 gramas de um gás qualquer e você coloca esse gás numa garrafa PET de 2 litros. Qual é o volume que ele ocupa? 2 litros. E se você colocar num galão de 22, qual é o volume que ele vai ocupar? 22 litros. O gás sempre assume o volume do recipiente no qual ele está contido. Maravilha? Temperatura, também já somos doutores nisso aí. Vai medir para a gente nada mais nada menos do que o grau de agitação das nossas moléculas. Concorda comigo? Quanto maior o grau de agitação, maior a nossa temperatura. Sendo que é necessário observar, galerinha, e lembrar aqui de uma coisa. Enquanto eu estiver falando de gases, minha temperatura em unidade de Kelvin. Fechado? Gases, temperatura em unidade de Kelvin. Próxima variável de estado é a nossa pressão. Dessa pressão, nós podemos dizer que ela nada mais é do que o resultado de um choque mecânico, maravilha, das partículas do gás com as paredes do recipiente. Se a gente fizer aí digamos assim, um apanhado lá com o primeiro ano, voltarmos aí lá no primeiro ano, lá no conteúdo de hidrostática, a gente viu que pressão, amados e amadas, algebricamente, ela é uma razão entre uma força por uma determinada área onde essa força foi aplicada. Lembra disso? Pressão igual a força sobre área? É a mesma situação que nós estamos tendo aqui. Como as partículas do gás elas vão ter um determinado choque com as paredes do recipiente, esse choque se dá com uma determinada força e sobre uma determinada área das paredes desse recipiente. Assim, relação força por área gera para nós a pressão do gás. Beleza? A lógica é a mesma. Vamos adiante então com as nossas transformações gasosas. Sendo que essas transformações vão ser quem? Justamente a mudança de estado sofrida por um gás devido à alteração de pelo menos uma de suas variáveis de estado. As transformações nós sabemos que são 3, conhecemos também, somos doutores nelas. As transformações isotérmicas, isobáricas e isovolumétricas. Chamando a atenção para essa última aqui, que também pode ser chamada de isocórica ou isométrica. Vamos conhecer cada uma delas. A começar pela transformação isotérmica, maravilha, que é aquela transformação que ocorre a temperatura constante. Show de bola? Essa transformação aqui, amados e amadas, regida pela lei de Boyle-Mariotti. Que diz essa lei?
Em uma transformação isotérmica, a pressão de uma dada massa de gás é inversamente proporcional ao volume ocupado pelo mesmo. Algebricamente, matematicamente, nós podemos reescrever essa lei da seguinte maneira. O produto entre as variáveis pressão e volume é igual a uma constante. Toda vez que nós temos duas variáveis que elas são inversamente proporcionais entre si, nós dizemos então, amados e amadas, que o produto entre elas é uma constante. Sendo essa relação verdadeira, a próxima também será, que diz para a gente que o produto entre volume inicial e pressão inicial é igual ao produto volume final, pressão final, lei de Boyle-Mariotti. Ligado aqui, amados e amadas, com aquela situação de mergulho que nós já vimos lá atrás também. Show de bola? Se o cara está no fundo do mar, ele foi lá mergulhar para visitar os corais e o Nemo. Quando ele volta para a superfície, ele tem que fazer esse retorno em patamares. Por qual motivo? Se ele volta de maneira brusca, ele vai sofrer uma variação brusca de pressão, reduzindo ela. Reduzindo essa pressão, volume aumenta. O cara pode sofrer aí problemas, né, pulmonares, ele pode até chegar a vir a óbito, porque o ar nos pulmões dele vai expandir de maneira brusca, que pode causar a lise, aí o estouro dos alvéolos dele, já que nos pulmões nós temos gases, né? O ar, oxigênio e gás carbônico em troca. Mas, amados e amadas, seguinte, nós também vamos ter aqui, ó, o gráfico, que é importante a gente observar, que define para a gente essas transformações isotérmicas, tá bom? Gráfico pressão versus volume. E a isoterma, ela é representada por essa linha curva em vermelho aqui. Essas linhas curvas, nós chamamos elas de isotermas. Enquanto o ponto coordenado estiver sobre uma linha vermelha, uma dessas linhas vermelhas aqui, a temperatura do gás não vai se modificar. Ao longo desta curva, a temperatura do gás é sempre a mesma. Ela é isotérmica. Olha o nome das linhas, isotermas. Show de bola? Sendo que é necessário a gente observar, vocês estão percebendo que nós temos aqui, ó, 3 isotermas sendo colocadas. E nós tivemos aqui uma relação crescente de T1 a T3 para essas isotermas. O que isso significa? Quanto mais distante a nossa isoterma tiver da origem do eixo cartesiano, amados e amadas, maior vai ser a temperatura que o gás apresenta. Show de bola? Ou seja, nesse caso, T3 é maior do que T1, porque ela está mais distante da origem do plano cartesiano, do eixo cartesiano. Show de bola? Vamos então para a nossa próxima transformação, as transformações isobáricas. Das nossas transformações isobáricas, já sabemos que são aquelas que ocorrem à pressão constante. Iso igual bárico de pressão. Essa transformação regida pela lei de Gay-Lussac, que diz para a gente que em uma transformação isobárica, o volume ocupado por uma dada massa de gás é proporcional à temperatura, diretamente proporcional. Maravilha? Matematicamente, nós escrevemos dessa forma. Se o volume e temperatura são diretamente proporcionais, então nós vamos dizer que a razão entre eles é que é igual a uma constante, matematicamente falando. Se essa relação é verdadeira, então essa aqui também é válida, que diz para nós que o volume inicial pela temperatura inicial vai ser igual, então, ao volume final pela temperatura final. V1T1 igual a V2T2, mostrando para nós aqui como vai ser a alteração, não é, de volume e temperatura numa transformação gasosa, seguindo as leis de Gay-Lussac. O gráfico dessa transformação para nós é esse que segue, mostrando um estado inicial e um final, show de bola, e ele é uma funçãozinha aqui, ó, o gráfico de uma função do primeiro grau. Maravilha, maravilha, vamos à transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica, amados e amadas. Como já sabemos, essa transformação é aquela que ocorre a volume constante. Lei de quem? Lei de Charles, que diz para a gente que em uma transformação isométrica, a pressão de uma dada massa de gás vai ser diretamente proporcional à temperatura. Olha só, agora nós temos pressão e temperatura diretamente proporcionais. Matematicamente, podemos dizer, então, que a razão entre essas variáveis vai ser igual a uma constante, tornando válida, então, a seguinte relação.
P1T1 igual a P2T2. Pressão inicial por temperatura inicial vai ser igual a razão pressão final por temperatura final. Seguindo aqui, vamos então falar sobre as nossas equação geral e equação de Clapeyron. Amados e amadas, importante a gente definir principalmente a diferença de uso entre essas equações. Quando eu falo da equação geral dos gases perfeitos, nós dizemos que essa equação ela vai relacionar as três variáveis de estado de um gás, pressão, volume e temperatura, em uma transformação gasosa. Show de bola? E ela só admite quando essa transformação ocorre com a mesma massa de um mesmo gás. Eu não tenho alteração na massa gasosa ao realizar a minha transformação. Show de bola? A massa do gás permanece constante. Sendo que a nossa equação geral dos gases é essa aqui, que nós já conhecemos pelo tal do PVT por Votor, não é? Que diz para a gente que P1V1 por T1 vai ser igual a P2V2 por T2. Maravilha? Nesse caso aqui, as três variáveis vão estar sofrendo uma modificação para nós. As três, digamos assim, incógnitas, pressão, volume e temperatura, vão estar sofrendo uma variação. Já na equação de Clapeyron, quando a gente fala dela, nós vamos relacionar também pressão, volume e temperatura. Só que aqui a gente inclui a variável massa, que ela está traduzida aqui, pela quantidade de matéria, pelo número de mols que eu tenho do gás dentro do meu recipiente. Maravilha? Aqui nós temos o que significa cada uma das variáveis. P vai ser pressão, volume, nós já sabemos, é o V, beleza? O R é a constante real dos gases, vamos falar dele já já, T, temperatura. E esse Nzinho, que é o eta grego, representa para nós a quantidade de matéria. Lembra lá da química? Quantidade de matéria, massa do gás por massa molar dele. Maravilha? A massa molar também vai ser dada, se não for dada vai ter uma tabela periódica para você, mas essa variável massa está traduzida aqui dentro, Maravilha? Justamente. Palmeirense Verdão não recebe título. Vocês lembram Vocês lembram aqui da nossa equaçãozinha de Clapeyron. Quando eu vou utilizar? Quando nós tivermos uma alteração na quantidade de matéria do gás ao sofrer a transformação. Show de bola! Vamos adiante, então, para nós falarmos da nossa constante real dos gases. A gente precisa estar ligado nela, amados e amadas, por quê? Porque o valor que vai definir essa constante para nós, ele é uma função da unidade de medida da pressão que o cara está utilizando na questão. Da seguinte maneira, se essa pressão que a gente está trabalhando no gás estiver em unidades de ATM, a nossa constante ela vai receber esse valor aqui, 0,082 ATM vezes litro dividido por mol Kelvin. Maravilha? Pressão em ATM, constante 0,082. E se a minha pressão estiver em milímetro de mercúrio, teacher? Nossa constante vai sofrer uma alteração de valor, passando então a valer 62,3 milímetros de mercúrio vezes litro por mol Kelvin. Vocês podem perceber aqui, amados e amadas, que na unidade de medida da própria constante real dos gases, ele traz aqui, qual é a unidade de medida da pressão que ele está tratando. ATM, milímetro de mercúrio, ou então posso estar trabalhando também em unidade de Newton por metro quadrado, quando a minha constante vai estar valendo 8,3 joules por mol Kelvin, já que nós estamos trabalhando com unidade de medida de força aqui, tá bom? Newton por metro quadrado, constante de 8,3. Esses valores a gente não precisa se preocupar tanto, porque normalmente eles são dados lá na questão para a gente poder calcular. Maravilha? Amados e amadas, por hoje nós vamos ficar por aqui. Esperem e aguardem os próximos exercícios que virão adiante em listinhas para nós sobre esse conteúdo. Maravilha? Espero ter ajudado vocês. Não esquece de deixar o like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E se prepare para próximos conteúdos e próximas aulas que estão por vir. Mais uma vez foi inenarrável. Um beijo no coração de todos vocês e um cheiro no sovaco.